Oi, tá voando, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando. Bom, dando prosseguimento à nossa matéria de história, agora nós veremos os processos de independência tanto dos Estados Unidos quanto da América Espanhola. Bom, o processo de independência das 13 colônias, ele ocorreu de modo que os Estados Unidos consistia em 13 colônias que haviam especificidades. Como assim? Tinham diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, basicamente, eram colônias de povoamento, enquanto as do sul havia um modelo de exploração. Bom, e o que é uma colônia de povoamento, professora? Colônia de povoamento é quando as pessoas estão ali para povoar. Elas estão pensando em quê? Em se manter. Então, é uma plantação de subsistência. Não está pensando... E também é tudo pensado nesse mercado interno, na própria população local. Enquanto a colônia de exploração, ela está pensando o quê? Mercado externo, vender, mandar para fora. É um modelo de colonização que ocorreu no Brasil, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, que ocorreu na América Espanhola. Beleza? Bom, então a gente já tem essa noção de como ocorreu essa colonização. E foi uma colonização que ela ocorre por conta... É uma colonização realizada pelos ingleses sobre esse território dos Estados Unidos. A gente chama de 13 colônias, né? Que são 13 partes diferentes. Bom, a Inglaterra tinha se envolvido em guerras, havia um déficit econômico, ou seja, havia uma crise econômica. Então, para isso, ela impõe algumas leis, que é a lei do açúcar, a lei do selo. E como é que vai funcionar isso? E a lei do chá. Bom, a lei do açúcar é o seguinte: vai surgir um imposto em cima do açúcar. E esse açúcar é de fundamental importância, né? Porque ele era o açúcar utilizado. O açúcar tinha muito poder nessa época, muito valor, melhor dizendo. Bom, então aumentou o imposto sobre os açúcares. Abriu a lei do selo, que é a lei que vai ampliar os impostos sobre tudo que é impresso nessa colônia. Estou falando de selo de carta, vocês não devem nem imaginar, para vocês deve ser uma coisa assim muito distante, né? As cartas tinham selo, tinha para serem enviadas. Bom, estou falando de selo de carta, estou falando de jornais, qualquer coisa impressa, então aumenta o imposto sobre isso. Havia também a lei do chá. Lembra sempre quando falam de britânicos, né? O chá das 6 e tudo mais, o chá com a rainha. Bom, então os Estados Unidos, como eles são uma colônia britânica, eles mantêm essa cultura do chá. E a Inglaterra vai impor uma lei sobre esse chá. Bom, só que o que acontece? Os Estados Unidos estava, essas 13 colônias, sem uma intervenção muito forte da coroa, né, da metrópole. Então, por conta de não estar havendo isso, os Estados Unidos cada vez mais se torna mais autônomo. E quando há essa quantidade de leis, né, imposição de todos esses impostos, é um choque, porque eles não estavam contando com isso. Bom, pessoal, prosseguindo, eles não estavam contando com isso, eles não estavam contando com o retorno da Inglaterra, né, para esse território. Muita gente chama, inclusive, esse processo de negligência salutar, quando a Inglaterra ela deixa um pouco os Estados Unidos de lado. Então, levando isso tudo em consideração, bom, tudo isso ocorre também por conta dessa negligência. Negligência quando você deixa um pouco de lado, essa negligência, que alguns autores chamam de negligência salutar, justamente porque os Estados Unidos estavam envolvidos com a Guerra de 7 anos, junto com a França. É nesse momento que os Estados Unidos ganham o território do Canadá, parte do território do Canadá, que eu imagino que vocês saibam que hoje o território é de ambos os países, né? Tem parte do Canadá que fala francês, parte do Canadá que fala inglês. Bom, então levando isso em consideração, é importante que a gente saiba a influência do iluminismo nisso tudo. Lembra o iluminismo, que a gente falava disso lá atrás, durante as nossas aulas presenciais? Bom, o iluminismo, ele é esse acontecimento, né, que prega, tem o maior ideal, a palavra marcante é liberdade, né? A liberdade de direitos, a liberdade de expressão e tudo mais. Isso vai influenciar muito a independência dos Estados Unidos, também como a própria independência da América Espanhola. Bom, os Estados Unidos vai passar por uma guerra de independência. Há todas essas questões que eu já falei relativas
as leis, né? A lei do açúcar, que vai ser essa taxação do açúcar, e principalmente o açúcar que não fosse comprado nas colônias inglesas, nas Antilhas, né? A lei do selo, que é qualquer documento, vai ter os autos taxas, que vai taxar a importação de vários produtos que venham do exterior, aquilo que eu já falei, a lei do chá, e a mais complicada de todas, que vai ser a lei dos intoleráveis, que vai ocorrer depois da manifestação do Porto de Boston. Bom, o que foi a manifestação do Porto de Boston? A gente conhece isso como a festa do chá de Boston. Essa festa do chá de Boston, ela aconteceu justamente por conta de um conjunto de colonos revoltados por causa da imposição de tantas leis. Eles vão estar vestidos de índio, vão derrubar o chá do posto todo, do porto, né, que eu estou melhor dizendo, todo no mar. Bom, tem esse evento conhecido como a festa do chá de Boston. E essa festa do chá de Boston, ela tem como resultado a lei dos intoleráveis, o fechamento do porto e tudo mais, né, para ser uma forma de punir, né, os envolvidos nisso aí. Bom, prosseguindo, vai acontecer que os representantes da colônia, né, dos Estados Unidos, os colonos, não estão satisfeitos, né, logicamente, e vão pedir a revogação das leis. Só que o governo não vai aderir. Então, dessa forma, vai ser declarada por esses representantes a independência das 13 colônias. Bom, e o que vai acontecer? Durante a declaração de independência das 13 colônias, a França vai financiar os Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra. Então, olha mais uma vez essa rivalidade França e Inglaterra. A França vai influenciar os Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra. Então, desse modo, os Estados Unidos acabam ganhando a guerra e se tornando independente. Esse é o processo de independência dos Estados Unidos através de uma guerra. Beleza, agora vamos partir para a América Espanhola. Bom, pessoal, então sobre a América Espanhola, vamos dar uma conversada sobre ela. Bom, quais são os fatores que vão influenciar o processo de independência da América Espanhola? A gente tem o iluminismo, né, que é um fator que vai influenciar todos os movimentos de independência no mundo. A gente tem a independência das 13 colônias, que aconteceu anterior a esse processo. Bom, que mais que a gente tem de acontecimentos? A gente tem que levar em consideração aquilo que eu sempre falo, o iluminismo, a palavra-chave é liberdade. Então, o iluminismo vai sempre influenciar qualquer movimento emancipatório. Então, por isso que a gente sempre associa o iluminismo como um ponto de influência para as independências do mundo. Vai influenciar também essa independência dos Estados Unidos, como eu falei. Bom, então, e no caso da América Espanhola, diferente do caso da América Portuguesa, né, que é atual Brasil, os ideais republicanos também vão ser de fundamental importância, já que eles vão romper com a colonização e se tornam governos republicanos. Bom, seguindo isso aí, vamos falar um pouco o que aconteceu. Aí, nas nossas últimas aulas, nós vimos as juntas governativas na América Espanhola. O que acontece? Napoleão invade a Espanha. Ele invadindo a Espanha, ele põe no trono seu irmão, né? José Bonaparte. Só que esse fator também é fundamental para a independência. Porque se entra o José Bonaparte no trono, ele não está preocupado com a colônia da Espanha, não é problema dele, ele quer que se dane a colônia da Espanha. Então, vai acontecer um processo de maior autonomia dessa colônia. Essa colônia vai ter maior autonomia por conta disso, porque, olha só, não é mais o governante, o rei espanhol que governa, né, que está de olho nessa colônia. Então, vai passar por esse período aí de desleixo, né, podemos dizer assim. Então,
Antes a gente podia dizer que havia um forte monitoramento, né? Uma forte intervenção dessa coroa na colônia e tudo mais. Só que com o José isso fica um pouco para trás. E essas juntas governativas eram estratégias para acabar com as restrições da metrópole e tomar bastante força, como a gente viu lá passado nesse período do José. Então, há uma ampliação muito grande desse poder das juntas. Beleza? Espero que sim. Ampliando o poder das juntas, vamos falar um pouquinho de sociedade na América Espanhola, que é um assunto fundamental e eu ainda não comecei a falar sobre isso. Bom, como é que funcionava a sociedade? A gente tem os crioulos, né? Os crioulos são as elites locais. Eles eram nascidos na América Espanhola, eles eram grandes proprietários rurais, eles buscavam maior liberdade de comércio, porque eles não tinham, havia um pacto colonial. Lembra o que é o pacto colonial? Aquilo que estabelece que a colônia só pode comercializar com a metrópole. Mas no caso da América Espanhola, foi assinado o Tratado de Utrecht. Esse tratado diz que também podem se comercializar com a Inglaterra. Então, os crioulos, que eles querem maior autonomia, a maior ascensão social, porque eles não tinham, justamente porque eles eram podados por conta dessa condição de ter nascido na América Espanhola e não de serem espanhóis, por mais que eles tivessem dinheiro e fossem uma elite local, o que vai mostrar que eles estão incomodados com esse governo espanhol, né? Certo. Também havia os cabildos, né? Os cabildos eram responsáveis por uma maior parte dos cargos administrativos. E eles tinham amplos poderes administrativos e políticos também. Bom, de outro lado, havia os caudilhos, né? Os caudilhos eram líderes locais muito influenciados, que foram muito participativos nos processos de independência e guerras, né? Então, eles eram poderes militares também, podemos assim dizer. Bom, e o que eu quero dizer agora sobre o processo em si? A gente já viu que quando José Bonaparte toma conta do poder, as colônias ficam, do poder na Espanha, as colônias ficam um pouco desleixadas, elas começam a crescer uma autonomia. Bom, a gente já viu que também há uma insatisfação dos crioulos diante da dificuldade de ascensão social, maior liberdade de comércio. Bom, então a gente vê que as juntas governativas, né, que é essa associação para ter um maior poder, esse é o momento, certo? Porque não tem o rei tá desleixando, então esse é o momento de crescer, e assim acontece. E a gente nota também que tem uma elite muito incomodada, né, com esse poderio espanhol. Então esse é o processo o processo vai ser acelerado por conta do irmão do Napoleão estar no poder, por conta dessa invasão espanhola. Bom, muitos colonos vão deixar de pagar os impostos, vão deixar de respeitar os monopólios, ou seja, eles vão romper o pacto colonial, eles vão comercializar sim com quem está lá fora. Não estão preocupados com isso. Então, mesmo que o rei tenha reassumido esse poder em 1813, né, e retomar essa antiga dominação, houve um enriquecimento desses crioulos, eles estão mais fortes, mais poderosos, eles querem cada vez mais, né? Eles querem cada vez mais independência econômica, eles querem cada vez mais independência política também, que isso pode propiciar um maior crescimento, já que quem corta o barato deles são justamente os espanhóis, né, que impõem restrições a esse comércio que eles querem realizar. Bom, então vamos falar agora um pouquinho de como é que foi as independências da América Espanhola. Pessoal, eu queria antes de tudo que vocês se ligassem que a gente tem dois líderes fundamentais, que é o Simão Bolívar e o José San Martín. O San Martín, ele vai apoiar a libertação do Chile. Bom, e para isso ele vai contar com o apoio inglês. Ele vai contar com o apoio inglês, né? E com o apoio inglês, também eles vão conseguir libertar a região do Peru. Isso tudo é o apoio o José Martí vai ser líder nesses dois processos. Bom, a gente tem que ver que há uma diferença fundamental. O Simão Bolívar ele vai defender uma política pan-americana, o bolivarismo, né? Que ele quer, ao mínimo, uma fragmentação. Ele vai defender a união entre essas nações africanas. Elas têm que ser unidas. Lembram lá da Santa Aliança?
que tem medo da expansão de acontecimentos liberais, de rompimentos de independência no mundo. Então ele está se protegendo contra a Santa Aliança. Então ele vai criar a Gran Colômbia, que vai durar até a sua morte. Eu tô falando do Simão Bolívar. Simão Bolívar que vai ser o responsável pelo Manifesto de Cartagena também. E nesse Manifesto de Cartagena é justamente propõe essa união revolucionária. E tem a criação da Grande Colômbia, né? Que é isso aqui, a Gran Colômbia, que vai durar até a morte. E a Gran Colômbia, infelizmente, após a morte dele, vai ser fragmentada em todos esses estados, né? Bom, pessoal, a gente nota que o Simão Bolívar ele queria uma Gran Colômbia, que hoje compõe Venezuela, Equador, Colômbia e Panamá. Olha o tamanho desse país e a ameaça que isso poderia ser. Bom, aqui mostra um pouco do antes e depois. Agora vamos falar do San Martín, né? O San Martín, ele estava pensando só na libertação, ele vai ser apoiado por forças europeias, né? Ele vai conseguir libertar o Chile, ele vai conseguir também a libertação do Peru. Bom, vamos prosseguindo. Eu já falei dos proprietários de terra e elite crioula. Grande questão da América Espanhola é justamente a fragmentação. Pessoal, a gente tem que ter em mente a América Espanhola como um todo, assim como a América Portuguesa. A América Portuguesa virou quantos países, pessoal? Um só, né? Só tem o Brasil. E a América Espanhola, olha só, tudo isso que eu já falei, fora Argentina, Peru, México, olha, são muitos países. Então houve uma grande fragmentação. Todas essas lideranças que eu tô falando, José Martí, o Simão Bolívar, a importância dele, a liderança dele é que justamente eles vão liderar as tropas, mobilizar essas tropas para essas regiões que haviam soldados espanhóis. É justamente o combate contra os soldados espanhóis. Só que o que tem importantíssimo nessa independência da América Espanhola é que após a independência, o modo de governo vai ser a república. Lembra que eu falei dos ideais republicanos que são de super importância? Pessoal, quem gosta de futebol, os Libertadores da América, o campeonato, um dos Libertadores que é homenageado é justamente o San Martín e o Simão Bolívar. Só que a título de curiosidade, dá para vocês verem como eles são importantes, né? Como eles são... criou essa imagem deles como heróis históricos de independência frente à força da Espanha. Bom, agora a gente vai ver um pouco do caudilismo. O que é o caudilismo? Lembra dos caudilhos que eu falei? Bom, vamos prosseguir. Os caudilhos, eles surgem com esse processo de independência, guerras e tudo mais. Eles vão ser líderes locais que foram... e militares também que se envolveram em guerras e com o exército. Bom, a fragmentação da América Hispânica pode ser explicada pelo próprio sistema colonial, porque elas eram isoladas entre si. Então vai surgir outras formas de liderança. A gente viu aqui os caudilhos. O caudilismo é um tipo de chefe político local, o grande proprietário de terra, que procurava manter as mesmas estruturas sociais e econômicas herdadas no período colonial. Bom, gente, essa frase é muito legal. Falar que ele procurava manter as mesmas estruturas. Porque o caudilho, ele fazia o seguinte: ele chegava lá, falava com a população uma coisa, tinha um discurso muito diferente da prática. Ele tinha um discurso que estava interessado em ajudar a população. E vocês viram algum momento eu falando daqui de indígenas e afrodescendentes? Não. Eles estão vivendo isso aí em segundo plano. Porque quem está mandando nesse processo de independência, mais uma vez, são as elites, né? Bom, então, falando do caudilho, ele tinha essa coisa, meio que politicagem que a gente conhece hoje, que a gente pode identificar. O caudilismo era assim, eles pegavam, falavam sobre mudanças, ouviam, pareciam dando ouvidos da população, só que na prática os interesses dele eram manter, as atitudes deles eram manter os seus interesses, né? Seus interesses, o interesse deles, elite. Bom, então nesse sentido, eu posso dizer, a gente pode conversar aqui, que
houve depois desse rompimento, dessa independência, uma expansão de movimentos republicanos. Não vai ter em nenhum momento monarquia, só tem caso, e é rápido, é bem curto, que é o caso do México, né? Bom, falando sobre isso, esses são os aspectos gerais dessa América Espanhola. A gente também teve o caso cubano também, que o caso cubano, eu já falei do caso do Peru, o caso do Chile, Venezuela e tudo mais. Eu lembrei aqui também do caso cubano, que Cuba era o grande responsável pela produção de açúcar e tabaco. Só que Cuba os locais começam a se revoltar contra esse domínio espanhol. Então acontece uma guerra pela independência. E quem vai auxiliar os Estados Unidos, Cuba nessa guerra vai ser os Estados Unidos, que vai dar o auxílio. E aí, mais uma vez, tem a ação do José Martí. Ele participa também do processo de independência de Cuba, né? Que vai declarar guerra à Espanha. Bom, então a gente pode simplificar: o caudillismo é um sistema que vai levar ao poder essas lideranças, né? Envolvidas com o exército, envolvidas com o militarismo, e que tem um discurso e a prática que são bem diferenciados. Eles parecem estar aptos a ouvir a população para entender, mas eles não estão nem aí. Bom, então a gente vai ver lá na frente, né, quando você chegar na matéria do Brasil, que são processos bem distintos da América Espanhola, que a gente já viu que ela se fragmenta toda, enquanto a América Portuguesa isso não acontece, e que é bem distinto também o caso de que a América Portuguesa permanece com... É só uma introdução, tá, gente? Não se liga se vocês não entenderem muito isso, que vai ter uma aula sobre isso. A América Portuguesa permanece com o imperador do exterior, não tem um poder local após a independência. Bom, e o que a gente pode falar da América Espanhola hoje? Mudou muita coisa, porque a América Espanhola a gente fica uma colônia de exploração, né? Era produzia para mandar para o exterior, para enriquecer essa metrópole, enviava matéria-prima e comprava produtos industrializados. Pessoal, a América Espanhola ainda tem uma dependência econômica muito grande. A América Espanhola, que é a atual América Latina, né? Ainda continua enviando produtos agrícolas, ainda há uma independência econômica do exterior, envio de produtos agrícolas e compra de produtos industrializados. A questão econômica mudou pouquíssima coisa. Bom, então essa é o quadro da América Espanhola hoje, né? Da América Latina, que a gente conhece. E a gente nota que em termos de desenvolvimento, ela ainda continua batalhando atrás desse desenvolvimento econômico, beleza? Bom, espero que tenha ficado tudo bem. Junto com o vídeo está a descrição de qual exercício a ser feito, do livro e a página. Então até uma próxima, vamos lá, vamos trabalhar, porque tem muita coisa, tem muita matéria. E a gente está sempre vendo exercício, gabarito comentado, então tem o que fazer. Então, pessoal, tchau, tchau, então até uma próxima.